Desculpa. Hot takes. Mas enfim. Agora eu botei pra gravar mesmo. Porque essa aula aqui, ó, pessoal, galerinha do YouTube, a gente tá falando de resolução na lógica de predicados. Se você é novato no ICEV, no primeiro período, ó, já vou te recomendando pra você sair. Quer dizer, pra você, sei lá, Oi. se divirta aí, viu? Aí, vamos lá. Lógica de resolução na lógica de predicados. Eu já falei de prenex, a forma prenex. Basicamente, quando a gente tem uma fórmula na lógica de predicados, quando a gente tem para todos, essencial, por aí vai, ela está só na fórmula prenex quando todos os quantificadores, que isso aqui é o quantificador, tiver no início da fórmula. Mas aqui, essa fórmula aqui, por exemplo, ela não está na fórmula prenex, porque tem um quantificador aqui dentro. E ele deveria estar lá fora para ser a forma prenex. Então, como é que faz para transformar isso aqui para uma forma prenex? Vamos lá. Eu vou dizer que... Vamos lá, a gente tem essa implicação aqui. A implicação aqui está basicamente dizendo para todos, A de x implica em B de x. A implicação na lógica, implicação de A para B, é a mesma coisa que não A ou B. Então, opa, a gente vai usar essa regra, mesma regra aqui. Então, esse AX implica para todo BX é a mesma coisa que dizer que não AX ou para todo BX. Pior que eu escrevi essa forma aqui toda errada. Não era para existir esse parênteses aqui. Eu escrevi mesmo aleatoriamente. Mas digamos que a forma fosse desse jeito. Então vai ficar para todo, né? Para todo AX. Opa. AX. Não AX e para todo AX. Ou para todo X. BX. Vamos lá, uns termos aqui. Esse predicado. Isso aqui é um predicado. Esse maiúsculo. Isso aqui é uma variável. A gente estava dizendo, ó, que esse para todo ele governa esse predicado. E esse para todo ele governa esse predicado. Bom, vamos lá. Eu apliquei a regra, né? Neguei o primeiro ou o segundo. Tá aqui. Primeiro, negado. A negação do primeiro devia não começar assim. Devia ser. A negação devia começar bem aqui no início. Ia ser a negação disso tudo aqui. Então vamos lá. Quando a gente aplica a negação no para todo, ele se torna um existencial. Um bizu aí, viu, pessoal? Aí, ó, se torna um existencial de x. E a negação também vai aplicar no predicado. Ele vai lá no predicado e vai aplicar ela também. Então vai ficar não AX ou AX BX. Não existencial de x, ou quer dizer, existencial de x, não AX ou AX BX. Beleza. Só que, se pá, a gente não pode aplicar regras convencionais. Porque pra gente usar a Prenex, a gente tem várias regras. A gente tem, numa delas aqui, que a gente tem que, para todo XA e AXB, é a mesma coisa que dizer que AX, aí encapsula tudo, bota tudo dentro de um escopo só, A e B. Só que a gente não tem essa mesma regra aqui. A gente não tem uma regra que diz que X é uma variável. Aqui X também é outra variável. E elas são as mesmas. A gente não existe essa regra aqui. Ó, Q1x e Q2y, y e x são valores diferentes. São valores diferentes. Então a gente tem que trocar os valores aqui. A gente tem que trocar o valor desse x ou desse x. Então a gente vai dizer que esse primeiro aqui vai ser z, na verdade. Então vamos usar a renomeação de variáveis. Vai ficar e de x não há. Aqui era e de z, na verdade. Z
não há dizer. Então, beleza. Apliquei a renomeação de variáveis. Ou, agora o ou, né? Normal. A de z, ou A de x, B de x. Ok. Agora sim dá para aplicar aquela regra lá. A regra 8, se não me engano. Que eu vou pegar os quantificadores e vou isolar eles para fora. Vai ficar então para todo z. Pego o outro também. Ou existencial de z, foi mal. Aí para todo x. Aí coloca tudo dentro de um escopo só. Não a z ou bx. Pronto. Eu transformei essa fórmula aqui todinha para uma fórmula Prenex aqui embaixo. Então vamos lá. É a fórmula que antes os quantificadores estavam dentro dela. Agora todos os quantificadores estão no lado esquerdo, estão no início da fórmula. Não tem quantificador aqui dentro. Então agora ele está na forma Prenex. Beleza. Mas o que isso tem a ver com a resolução? Para a gente utilizar a resolução, ela tem que estar na forma Prenex. E depois da gente fazer a forma Prenex, a gente tem que aplicar a escolemização. A escolemização é a eliminação do existencial. Só isso. Então, digamos que eu tenho aqui, ó. Cadê? Escolemização. É a eliminação dos quantificadores existenciais. Ela simplesmente elimina o existencial. Deixa só o para todos. Ela tem duas regras, a escolemização. Que quando o existencial ele está no início, aqui ó, a gente tem o para todos e o existencial, ele está no início. O existencial está do ladinho da fórmula, do lado esquerdo da fórmula. É o primeiro existencial, o mais interno. A regra que se aplica para eliminar ele, a gente tira ele, eliminou ele, beleza. Continua o para todo x, aí a fórmula, né, pxy, só que ao invés do y, que está sendo, que é a variável do existencial que a gente eliminou, a gente vai substituir por uma função. Então vai ficar a função de x. A função sobre a variável do para todos. Se tivesse mais de um para todos aqui, se tivesse outro para todos, se tivesse para todo z. Aí logo depois o para todo x. Essa função ia ficar f de x e z. Ou z de x, ou z, x. A função, a gente substituiu, a gente trocou o existencial por essa função aqui. É a função de cada variável do para todo. Então, beleza, ficou o predicado x normal e a função de x, que é o para todo. Agora, a regra 2 é quando o existencial está no início. Quando ele é o primeiro, ele é o mais externo elemento, o mais externo quantificador. Agora, a regra que a gente utiliza vai ser para eliminar o existencial, a gente simplesmente vai trocar ele por uma constante. Simplesmente isso. Tá aqui a fórmula, eu vou eliminar esse existencial. Eu vou tirar ele. Então beleza, tirei ele. Vai continuar para todos, p de x. Agora, ao invés do y, que é a variável do existencial, a gente vai colocar uma constante qualquer. A. Eu coloquei A. Pronto. Essa é a outra regra do escolemização. Aí beleza. A gente tem aquela fórmula Prenex. Vamos aplicar a escolemização nela. Vamos lá. Qual a regra da escolemização que eu vou ter que usar aqui? É a regra 2. Que é quando o existencial está no início. Porque o existencial aqui, ele está no início. Ele é o mais externo. Então vamos eliminar ele. Vai ficar só o para todos. Para todo. E aqui tem um não a z. O z era a variável do existencial. Vamos trocar ele por uma constante qualquer. Então ia ficar Na verdade, eu acho que troca tudo, se não me engano. Deixa eu até ver aqui a regra, só para ter certeza. Não. Aqui. Troca por uma constante. Então ia ficar não a.
eu vou trocar por outra constante, uma constante qualquer. A. Pronto. Ou B de x. Pronto, agora eu apliquei a escolemização naquela fórmula. Então vamos lá, eu vou mostrar os passos que eu segui. Eu tinha a fórmula inicial, ela não está na forma prenex, eu transformei para a forma prenex. Depois da forma prenex, eu utilizei a escolemização para tirar os existenciais. Tirei o existencial, ficou agora só a fórmula escolemizada, sei lá como se fala. Então beleza. Depois de aplicar, você conseguiu entender a escolemização? Que ela é mais simples, assim dizer. Sim. Que bom. Então vamos lá. Beleza. Acabou aí. A gente agora pode aplicar a resolução normal. A gente vai agora na resolução da lógica de predicados, a gente só vai pegar os predicados. A gente não vai pegar o quantificador. Então quando a gente vai aplicar a resolução, vamos dizer que H é a resolução, é as cláusulas, né? Então vai ter essa cláusula aqui, inicial. Vamos trocar esse ou por uma vírgula. A resolução mesmo diz. Tu vai trocar o ou pela vírgula. E o i também pela vírgula. E eles estão juntos. Então vai ficar o não a de a, vírgula, b de x. Pronto, é assim que ia ficar na resolução. Se tivesse mais coisa aqui, a gente ia botar uma vírgula aqui, porque ia ter, sei lá, um i, e aí ia continuar, ia ficar outro, não há, por exemplo. Aí ia colocar aqui, em outra cláusula, mas não tem. Então ficou tudo dentro de uma cláusula só. Pronto, agora eu transformei para cláusula. Eu vou aplicar as regras da resolução normal. Eu pego cada cláusula, linha 1 vai ser a cláusula aqui, coloco ela todinha aqui. Eu aplico a resolução. Resolução da linha 1 com a linha 2. Aí eliminar os que são contrários. O não A com o com o A positivo. Quer dizer, positivo entre aspas. O A que não negado. O BX com o não BX. Aí eliminando até ficar com a cláusula vazia. Se a cláusula estiver vazia, é tautologia. Se não estiver vazia, não é tautologia. Pronto. É assim que é a lógica de predicados, ou a resolução na lógica de predicados. Só voltando como faz, primeiro converte a fórmula para a forma prenex, depois aplica a escolemização, que é a eliminação dos quantificadores existenciais, e depois unifica tudo, formando as cláusulas. É assim que usa a resolução na lógica de predicados. E aí, como é que você conseguiu entender tudo? Na verdade, ó. Tchau, pessoal do YouTube.